TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até os seus lares para ir levando também um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? E hoje nós temos aqui Dona Isaura Hart, presidente e palestrante lá da UMEP, União Espírita Municipal de Petrópolis. As suas considerações iniciais e um bom dia para ti. Bom dia, Luiz, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, uma honra. E aqui estamos para conversar acerca da doutrina espírita, do movimento espírita, de modo geral, né? Perfeito. Muito obrigada. Ok. Aqui, nós temos aqui, gente, eu mandei fazer umas canequinhas, tá? Enfoque Espírita. Eu passo para a senhora um presente do programa Espírita com a senhora. Muito obrigada. Enfoque Espírita, que bom. Não é? Obrigada. Ok. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita, né, é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segunda-feira, às 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras, 6 horas e 30 minutos, quinta-feira, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. Claro, só nos mandar que a gente responde. O programa também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Vocês abrem a página, escolhem lá Enfoque Espírita. E vocês vão ver ótimas entrevistas, tudo sobre a doutrina espírita. Assim também no Instagram, TV Correio da Manhã. O importante também é que o canal 16 TV Correio da Manhã de Petrópolis é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, tá certo? Como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Paraíba do Sul e Três Rios, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então, passemos então a nossa leitura, não é isso? Que é Palavras de Vida Eterna, né, vindo de Emmanuel através de Chico Xavier, e nós estamos exatamente no capítulo 128, Desculpismo. Pediria a Isaura que fôssemos cada um lendo falando um parágrafo. Pode ser? Está ótimo. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Mas antes de nós lermos, ficamos sabendo do passamento do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Que Jesus o abençoe pela grandiosa obra de toda a sua vida, né? Junto com a mentora dele, a senhora Joana de Ângeles, não é isso? E que aquilo que ele construiu se prossiga, sabe? Porque a gente vê que muitas vezes quando cai a cabeça de uma determinada instituição, a situação esfria. Não digo que lá vai esfriar, não é isso, tá? Mas que fortaleça mais os dirigentes da Casa do Caminho para que
Lógico que o Divaldo, no plano espiritual, passado algum tempo, logicamente, ele vai ajudar, como sempre ajudou, eu acho que dos 20 anos de idade, mais ou menos, Isaura. Ele tinha mais ou menos, éramos muito jovenzinhos. Muito jovens, não é isso? Exato. Então, ele, com certeza, junto com aquele amigo dele, que fundaram a Mansão do Caminho, né, possam prosseguir. E vamos rezar para isso também. Lógico que é um polo para toda aquela região, toda aquela vizinhança de ajuda. Inclusive ali naquele bairro, Pau da Lima, onde está localizada a Mansão do Caminho, nós sabemos porque tem o Centro Espírita, que é na cidade, né, Caminho da Redenção, e lá em Pau da Lima ele conseguiu, era um bairro muito pobre, de muita violência, ele conseguiu a terra para construir a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é uma verdadeira cidade. Ali tem tudo. Ali tem consultório médico, tem escola até o ensino médio, tem a creche, tem refeitórios, tem as casas, não é? São casinhas onde as crianças moram com as tias, aquelas que moravam lá. Porque antigamente as crianças eram adotadas por ele. Por ele. Então ficavam morando, ficavam morando com as tias naquelas casas, 8, 9 crianças em cada casa com uma tia. Perfeito. Aquela tia era como se fosse a mãe e cuidava em particular. Então, foi um trabalho extraordinário. É um trabalho extraordinário. Então lá tem aquele ginásio enorme, tudo é grande lá dentro. E a gente fica perguntando como que se consegue realizar tanto. Ele teve a ajuda do primo, que era o Nilson de Souza Pereira, sim, o primo. Que foi o verdadeiro anjo da guarda dele, também. Porque ele saía viajando para fundar centros espíritas pelo mundo. Exato. E vender os livros dele, porque através da venda dos livros era a manutenção da Mansão do Caminho. E o primo, que era um verdadeiro irmão, ficava na mansão dirigindo tudo, cuidando de tudo. Imagina. O primo já tem uns aninhos que desencarnou com um câncer. Ficou o Divaldo e ele sofreu muito com a perda do primo, porque era aquele braço firme, e agora ele também precisou ir, com 98 anos. Ele passou até, acho que, do prazo dele, por causa da grande necessidade que se tinha dele aqui. Perfeito. Mas chegou o momento que o corpo já não aguenta e expulsa o espírito, né? Não é Porque assim. o corpo já não dá conta. E nessa situação, o nosso irmão partiu, mas lá eles têm equipes, não é? Tem muitos funcionários também, e tem aqueles voluntários, criaturas que aposentadas, outros que não que vivem ali e que trabalham ali direto. Com certeza aquela obra vai continuar, porque o plano espiritual superior não vai deixar aquela obra parar. Alguém já deve estar administrando, sim, com certeza. Porque com a doença do nosso irmão Divaldo, com certeza já tinha alguém direcionando, várias pessoas dirigindo. E a obra deve continuar, porque ela é um exemplo para o mundo, aquela obra. Com certeza que para o mundo. Exatamente. Agora você vê só, 2 polos importantíssimos dentro do Brasil, né? Que foi Chico, não é? E Divaldo. E espero que em outros locais também, no nosso imenso Brasil, surjam outros locais para ajudar a população em volta e
lideranças, não é? Exato. Espirituais, diríamos assim, né? Com certeza. Espíritos que vêm com essa capacidade de exemplificar Exato. o Evangelho, exemplificar o bem, trabalhar pelo bem na Terra. Ainda mais, a Terra sempre teve muita necessidade desses líderes, porque a gente percebe a carência moral na Terra, Exato. desde aqueles idos lá para trás, quando a gente lê os romances há 2000 anos, 50 anos depois, a gente vê ali renúncia, muita intriga, né? Pessoas puxando o tapete de outras. Nossa. Já naquela época, quando não havia telefone, não havia internet, não havia televisão, já havia a pessoa que ficava maquinando contra o próximo. O próximo. E aí nós vemos que atualmente continua essa situação, só que agora de uma forma diferente, porque a internet, a televisão, os meios de comunicação facilitam para que o mal se propague rapidamente e que todos tomem conhecimento do mal, mas também facilita para que o bem se propague, né? Pois é. Você falou uma coisa muito interessante. É o que você interessante. faz aqui semanalmente, né? Nesse programa. Olha, eu vi, até dentro do Vaticano, você vê lá o corpo do Papa, né, do Francisco, e ele quis ser enterrado com o sapato dele. E tinha um buraco na sola do sapato. Gente, se isso não é humildade, eu não sei o que é. Sabe? Quer dizer, mesmo lá existe pessoas imbuídas para praticar o bem e o fazem. Se os outros querem podá-lo, vai ser problema deles. Mas o espírito de Francisco, com certeza, já deve ter ascendido a algum lugar muito bom, não é isso? Então, vamos lá para o capítulo 128 da Palavras de Vida Eterna. Desculpismo, abre aspas. E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Fecha aspas. Quem disse isso? Jesus. Encontramos isso na Bíblia, em Lucas, capítulo 14, versículo 18. Da vinha, não é? Essa citação é da vinha, né? Do trabalho, né? Aliás, é exatamente o desculpismo trabalhar na vinha, né? Não é isso? Quem é a vinha atualmente? É o planeta Terra, não é isso? Todo mundo, não posso, tenho que fazer isso, tenho que fazer. Tem que ver novela. Mas olha, gente, do momento que você pegue um livro para ler, ele te absorve tanto que você acaba esquecendo da novela. Não estou dizendo que seja bom ou ruim, não tem nada a ver. Mas isso aqui é melhor, com certeza. Não é isso? Então vamos lá. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Olha aí, gente. Quando nós reencarnamos, nós viemos com obrigações e deveres a cumprir. Primeiro conosco mesmo. Essa é a primeira situação. Porque viemos reencarnar para evoluirmos espiritualmente. Não é assim? E depois, por incrível que pareça, mesmo com os nossos defeitos, Isaura, nós viramos exemplos. Sabe? Eu fico meio assim, gente, a gente com tanto erro. Vamos ser exemplos para alguém? Vão, porque eles vão ver você tomando atitudes que eles não entenderiam naquele momento. Ele fala assim, mas por que a pessoa fez aquilo?
Ah, o senhor... Aí diz assim, o senhor, a senhora, você é muito bom, muito obrigado. Pronto, acabou, você fez o seu trabalho e ela agradeceu. Se ela vai colocar para frente, a gente não sabe. Não é? É foro íntimo dela. Se ela vai pegar aquilo como norma para a vida dela, né? Norma para a vida dela, exatamente. E eu ainda diria Sim. que você foi muito bem lembrado da sua parte falar sobre isso, que a gente, com todos os nossos defeitos, nós ainda somos exemplos para algumas pessoas. E aí eu fico pensando, por exemplo, semanalmente, você tem esse compromisso voluntário. Exato. De estar aqui divulgando a doutrina espírita, divulgando bem, levando consolação para os lares que venham assistir, para as pessoas através da internet que vão acessar. Então a gente fica pensando, muita gente diz assim, meu Deus, toda semana ele está ali, que sacrifício que ele deve fazer. Eu não faria isso. Uma semana pode ser que eu queira ir para a praia, outra semana pode ser que eu queira dormir até mais tarde. Horário de gravação, é muito sacrifício. Há pessoas que olham isso e observam, porque para fazer o bem, a pessoa tem, no momento de fazer o bem, ela precisa renunciar a outras coisas. A outras coisas, exato. Não é? Renunciar, por exemplo, a dormir até mais tarde, renunciar a poder jogar a conversa fora com alguém pelo telefone, renunciar a estar em casa lendo um livro ou vendo televisão, de perna para o ar. A pessoa precisa se renunciar. E nem todo mundo tem essa capacidade. Tem gente que não. Que diz assim, eu não quero compromisso. Aí vem o desculpismo. Não, eu não me dou muito bem com falar em público ou com televisão. Eu não gosto muito de ler, nunca fui dada a livro. Mas também nunca tentou, né? Nunca tentou, porque isso é hábito, a pessoa cria o hábito. Exato. Vamos lá, então. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Exatamente. Muitas pessoas, não é, que escorregaram na delinquência de um modo geral, tentam se justificar, não é? Ainda ontem eu estava fazendo um estudo numa casa espírita, onde esse assunto aqui foi ventilado. E é verdade, porque aí a pessoa diz assim, o ambiente onde ele vivia era um ambiente propício, por exemplo, para o crime, para o vício. Então a culpa não é dele. Ele se envolveu por causa do ambiente. Nós sabemos que o ambiente interfere muito nas nossas atitudes, mas nem todos que estão naquele ambiente se entregam ao crime ou ao vício. Exatamente. Há aqueles que conseguem vencer. Sim, exato. E se há uns que têm essa capacidade de conseguir vencer, por que os outros não? Não é? A gente entende que há uma fraqueza moral e espiritual por parte daquelas pessoas. Sim. Mas, se houve a fraqueza, é porque não houve aquele interesse, aquela força para lutar contra a fraqueza. Perfeitíssimo. Não é verdade? É isso aí. Então, muita gente... Eu já vi pessoas que nasceram em locais onde a droga vinha para cima da mesa da casa dele. E essas pessoas nunca provaram um cigarro, nunca provaram nada daquele material ali criminoso, né? Então,
vai muito também da índole do espírito, do Exato. esforço que o espírito faz para vencer as más tendências. Aquela situação. Perfeito. Então, nós não podemos ficar dando desculpa. Eu sou um criminoso porque eu estava no meio do crime. Tudo bem que esse tem uma tendência maior a ser um criminoso, porque não teve orientação, mas quando o espírito já traz aquela vontade, ele consegue vencer. Pois é, aí vem uma situação que eu achei muito, muito boa da doutrina espírita. Gente, ninguém nasce assassino, ladrão, nada. Você herda de vidas passadas tendências. Aí vem o seu livre-arbítrio naquela reencarnação para ir para o lado do bem ou continuar nas más tendências. Isso aí. Isso, sabe? Você traz, mas você vai usar se você não for forte. Não for forte. São as sutilezas que... Como é que você vai explicar isso para o público? Você tem que ver através do seu sentimento. Mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo, sim. Tá certo? O assunto está muito bom, nós temos que dar uma parada. Não é? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, não é isso? E Isaura estava no segundo parágrafo, que você ia complementar mais alguma coisa? Eu ainda gostaria de falar uma outra coisa. Sim. Porque esse assunto ele é muito palpitante, né? E nós estávamos falando daqueles que nasceram no meio do vício e que às vezes conseguem vencer e não se entregam ao vício, e daqueles que se entregam. Mas há o contrário também. Há aqueles que nasceram em famílias ilibadas, honestas, sérias, onde ninguém é dado ao vício, onde o ambiente, no local onde vivem, essa família vive, é um local que não está ligado ao crime, que está distante do crime. E ali no meio daquela família aparece um que vai procurar o crime, que vai se viciar, que vai ser preso, que vai ter uma vida difícil. E a família tentando tirar a criatura das drogas, do vício, do crime, e a pessoa renitente. Exato. Aí a gente vê que é do espírito que traz aquilo que você falou, Luiz. Traz de outras vidas, é dele, não é a culpa da outra vida, não. Ele já traz aquela tendência para o mal, para o crime. Ele se locupleta, ele se sente feliz naquele ambiente. Então ele sai de um ambiente tranquilo, de boa educação, e vai procurar o crime, os locais dos criminosos, dos vícios, e lá ele é pego muitas vezes pela polícia. Exato. E por isso é que ele acaba detido numa prisão, passa longo tempo numa penitenciária, e aí você procura a vida dele, teve bom colégio, teve um bom pai, teve uma boa mãe,
Mas aquilo não era o que ele queria o vício. Isso. Porque ele tem aquela tendência e não quis vencer. Pois é. Atrás disso que você acaba de dizer, tem uma coisa muito, muito importante. A espiritualidade, sabendo que aquele espírito tinha possibilidades de se melhorar e, por misericórdia divina, foi colocado numa família que todos, de uma certa forma, com um certo grau intelectual, para ajudá-lo. Olha só, o trabalho da espiritualidade deve ser monstro. É monstro, é muito grande. Sabe, porque você vê, esse caso que você acabou de exemplificar, todos ali são doutores, têm evolução intelectual. Vem um ali com uma tendência diversa daquilo. Foi dada a oportunidade a ele. Aí depois ele disse assim, a cigana me enganou. A cigana não tem nada de cigana, não. Foi você mesmo que escolheu, livre-arbítrio seu. E a espiritualidade não mexe no seu livre-arbítrio nunca. Respeita. Mas, mesmo dentro de respeita, a espiritualidade está lá assim, não, vem cá, vamos lá, se modifique, não é assim? É através do anjo da guarda, dos espíritos protetores, tentando ajudar aquela criatura a não voltar e cair no mesmo erro. Mas a pessoa, muitas vezes, é uma questão de escolha. E aí passa, muitas vezes, uma vida inteira naquela luta, a família toda sofrendo, tentando ajudar daqui e dali. Mas é uma questão, uma necessidade evolutiva da família de dar a mão àquele espírito e o espírito usando mal o seu livre-arbítrio. Só para complementar, Jesus disse uma frase muito interessante. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Que lindo você lembrar disso. Muito bonito. Isso não quer dizer que você tem que sair se desvairado pela vida fora. Não é isso. Sabe? Mas que você não seja um peso a mais na misericórdia de Jesus para com você. Porque se a pessoa, nessa encarnação, não deu conta e não conseguiu chegar a um bom final feliz na sua vida, isto é, se libertar do crime, do erro, se ela não conseguiu, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Em outras oportunidades que virão, esse espírito terá novamente a oportunidade de passar novamente pela experiência e tentar vencer. E um dia vai vencer. Com certeza. Porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Exatamente. Essa lembrança sua foi ótima. Vamos lá. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. Olha lá, responsabilidades a que se afeiçoam. Responsabilidade, quais são essas? Uma delas é manter o seu corpo físico. Esse corpo mantém o seu espírito nele. Saudável, né? O corpo, sim. Porque aí, de repente, você vem numa outra encarnação, o que você fez numa vida? Você, pois é, nessa aqui eu nasci com essa perna assim, 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 com defeito no pé. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. É o que eles falam, não é? Mas se você olhar lá atrás, você vai ver. Isso aí é para você lembrar. Dá valor, né? Dá valor a um corpo sadio. Isso.
esses vícios, por exemplo, não é? A bebida, o álcool, o excesso de doce, o excesso de comida, tudo isso faz mal. Tudo que for desequilíbrio faz mal ao nosso corpo. E nós percebemos porque o corpo fala conosco. Certos alimentos que nós ingerimos, no dia seguinte a gente não está se sentindo bem. É o corpo avisando, ó, quando comer tal coisa, coma menos. Ou não coma tal coisa. Mas aí você... Ah, mas eu gosto. Aí continua comendo, fazendo mal ao corpo, abusando do corpo. Todos nós somos médios, né? Aí, o excesso que você tem no seu corpo, seja de que situação for, vai atrapalhar a sua mediunidade com a espiritualidade chegando perto de você. Vamos supor, você come, está fastiado, né? A espiritualidade vai conseguir chegar perto desse indivíduo? Até pode. Mas ele está tão encharcado com gordura, com a própria comida. Pode ser uma comida saudável, mas você tem que comer moderadamente. Né? Para as pessoas, olha, você tem um trabalho depois, como é que você vai fazer? Aí começa lá no trabalho, abrindo a boca, não faz as coisas direito, não é assim? É verdade. Então vamos lá. E ainda, agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual, empenhei-me a débitos que me afligem, os filhos tomam tempo, problemas são muitos. E aí, aqui são algumas das desculpas que nós damos. Quando nós estamos jovens, eu tenho que estudar, não tenho tempo de fazer uma visita a um asilo, a um orfanato, não posso ajudar a atender a população de rua, não posso ir a uma reunião na casa espírita, não posso ir à missa ou ao culto religioso, porque eu estou estudando, eu tenho que me dedicar aos estudos, eu trabalho, eu estudo. Depois que se forma, eu estou trabalhando muito, consegui um emprego que me toma muito tempo. Depois, eu casei, tenho que dar atenção à minha família. Os filhos nasceram, são pequenos. Sempre nós temos uma desculpa. E aí é que mora o perigo, como a gente costuma dizer, não é, Luiz? Olha, aí, gente, sabe o que eu faço? A gente não deve dizer da gente, sabe? Mas eu falo. Veja bem, quando eu estou muito atribulado de pensamentos, olha, isso aqui não deu certo, deu errado aquilo, como é que eu vou encaixar para resolver o problema? Sabe o que eu faço? Eu vou ao centro espírita ouvir uma palestra. É um trabalho? Eu considero um trabalho. Porque você está ouvindo o que está sendo dito, você está trabalhando a sua mente para absorver aquilo. Aí acontece muitas coisas dentro do seu cérebro. Uma delas é, com a sua atenção, resolver os teus problemas? Não. Você está colocando uma coisa boa para dentro da sua mente, da sua consciência, que pode te relaxar. E, de repente, o problema que você tinha não se resolveu, não aconteceu absolutamente, e você estava num nível alterado dentro do seu organismo. Gente,
É lógico que se você sair do seu ambiente que está com problema e ir para um outro que está protegido pela espiritualidade, é lógico que você vai absorver todos aqueles fluidos positivos dentro daquela reunião, ouvindo a palestra. Gente, é coisa fácil. Veja bem, se você não é espírita, vá a uma missa. Qual é o problema? Vai lá, ouça o padre. Não tem problema nenhum, mas se agregue a uma egrégora de luz. Porque não é só o espiritismo que tem luz. Não, todas as religiões são boas, dentro do seu grau evolutivo de cada um. Sabe, nós não estamos aqui para apedrejar ninguém. Pelo contrário, é ajudar a todos. Aliás, o ditado é certo. Faça o bem, não importa a quem. Não é assim? E todas as religiões, naquele momento ali onde está havendo culto religioso, aquele momento é um momento iluminado. Sim. É um momento onde a espiritualidade não pode ser igreja protestante, igreja católica, umbandista, lá a sinagoga, onde for. Aquele momento é iluminado e a espiritualidade aproveita para trabalhar as mentes, para abençoar, para, através do pensamento que esteja ali, alcançar o necessitado, porque às vezes a gente vai pensando assim, meu pai está tão doente, minha mãe está tão doente, minha esposa, meu esposo, e a gente vai para pedir por aquela criatura e naquele momento aquela criatura recebe ajuda. Você é um intercessor. É um intercessor, você é um intermediário para que o trabalho espiritual se realize. Exato. Em qualquer situação religiosa. E isso aí nós não podemos. Eu sempre falo, as pessoas dão desculpa, eu estou com muito problema, agora eu não posso ir à minha religião, não vou à missa, não vou ao culto, não vou ao centro espírita, porque eu estou com muitos problemas. É na hora que nós precisamos ir. Mas precisa. Não é? Exatamente. Porque é nesse momento que a gente precisa buscar ajuda. Pois é. Aí, por um acaso, eu abri o livro, né? Palavra de Vida Eterna, e estava marcado aqui o item 55. Olha só o título. Suportemos. Suportemos as nossas adversidades sem ter o desculpismo. Sabe? Eu gosto muito dessas situações, sabe, Isaura? Sabe, nós estamos lendo, de repente eu me lembro de alguma coisa lá atrás e vou lá. Para completar, né? Não é à toa que Emmanuel pegou os versículos da Bíblia e dissecou-os. Não é à toa, não. Aliás, tem uma série de livros dele que uma pessoa compilou desde Mateus 1, versículo 1, até lá atrás. Eu não me lembro o nome. São aqueles livros, eles pegaram, acho que foram publicados pela FEB, se eu não me engano. Pegaram, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Isso. E foram separando pelos evangelistas. Os evangelistas. Porque os evangelistas estão misturados nesses livros. Exato. Né? Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Estão todos misturados. Então, alguém organizou só de João, só de Mateus, só de Lucas, e fizeram livros separados. Muito bom, gente. Muito bom, porque ali já está tudo organizado. Aí você vai junto com a Bíblia, olha. Porque muitas vezes, quando a gente abre a Bíblia, eu sou um.
Eu falei assim, gente, o que eles querem dizer isso aqui? O Mas você tem que palavreado. saber, você tem que saber como era o mundo naquela época. Você sabendo a história, aí vem o conhecimento intelectual. Então vamos lá. Não, mas antes disso, já nos avisaram que temos que fazer um outro intervalo. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um outro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, né? Então, nós estamos lá no capítulo 128. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade, no momento oportuno, e atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Aí me leva exatamente aqui, no parágrafo anterior, quando você diz assim, os desculpismos, sou velho demais. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu ficava assim, gente, como é que a pessoa está morrendo, vai aprender o quê? A pessoa está mais para lá do que para cá, não sei em que lugar que ela está. Aí eu falei assim, gente, mas é lógico. É uma coisa tão lógica. Você está ali aprendendo a se desligar do corpo físico. É um aprendizado, uma relembrança. Porque você já fez isso uma opção de vezes, não é? E a gente lê, eu falei assim, nossa, que coisa boa. Eu quero aprender mais. E aí você vai pegando mais. E aqui nós temos aqui, lá na segunda frase, né, os convidados para a lavoura da luz. Quem são essas pessoas, os convidados, gente? Vocês sabem? Se não souber, vou puxar a orelha de vocês. Sabe? Os convidados somos nós do planeta Terra, a civilização terráquea toda. Ele é budista, ele é isso, ele não tem problema nenhum. Já lá atrás, os grandes pensadores já falavam, Sócrates, Platão, já falavam. O que eles falavam? Aliás, eu estudei Confúcio, sabe? Peguei lá e falei assim, nossa, que homem feio. Uma fotografia, uma pintura dele. Antiga. Aí eu fui lá olhar o que ele dizia. Sabe o que ele dizia, Isaura? Não faça aos outros o que não queres para ti. Isso 500 anos antes de Jesus. Isso quer dizer que ao longo da história do nascimento do planeta Terra, sempre houve a doutrina de Jesus para com a Terra.
Não veio tudo de uma vez só, porque a evolução do ser humano dentro do planeta Terra. Isso eu acho, e só vem no momento em que a maioria já está começando a florescer, lá em 1857. Isso aí. Não é assim? Tem outras coisas, mas eu não vou tocar. Vamos lá. Inclusive, aqui você falou assim, sou velho demais, não é? Porque para aprender, a gente às vezes vê pessoas com 60 anos começando a fazer um curso de medicina, que é um curso longo. A pessoa tem que estudar muito. Eu não pude enquanto meus filhos eram pequenos. Meu filho se formou médico, agora quem vai entrar na faculdade sou eu. E ele consegue. Vai se formar com quase 70, porque vai estudar com mais dificuldade, vai fazer ainda a sua residência médica, mas ele vai realizar o sonho dele. E ele é aquilo, nós quando estudamos, aprendemos, não é o corpo que aprende, é o espírito. É o espírito. Aquele conhecimento, ele vai levar para sempre. Então ele volta numa outra encarnação como um lavrador, vamos dizer. Mas vai chegar um momento da existência dele que aquele conhecimento que ele já tem dentro dele vai ser mostrado de alguma forma. Ele não vai ser um lavrador comum, ele vai ser um lavrador que vai entender da substância da planta, que vai saber fazer um chá medicamentoso para oferecer a alguém, porque ele tem a medicina dentro dele, porque ele já viveu aquilo. É como a pessoa que pega um instrumento, nunca tocou, mas começa a ter as primeiras lições com aquele instrumento, rapidamente toca. Porque ele está apenas recordando, porque ele já tocou aquele instrumento lá num passado. Então, qualquer conhecimento que nós possamos adquirir agora, ele nunca será mais perdido, ele é nosso, é a aquisição do espírito. Exatamente. Isso em todos os sentidos, né? Até mesmo na vida prática. Conhecimento, aprendendo a lidar com as pessoas. Quem passou a lidar com as pessoas porque aprendeu com delicadeza, com amor, com carinho, ela nunca mais vai saber lidar de outra forma, porque ela já tem aquele conhecimento dentro dela, não é? Exato. Então, isso de, eu sou velho demais para começar a estudar espiritismo agora, não vou fazer estudo nenhum não, porque eu sou velho demais. Vai fazer, se fizer, está já preparando para a próxima. Para a próxima, exatamente. Então, aqui quando você falou os convidados para a Lavoura da Luz, não é? Nós somos convidados, essa é a Lavoura da Luz, exato, não é? Onde nós, todos do planeta Terra, somos convidados para esse grande salto evolutivo. Perfeito. Através dos esforços. Porque nada é fácil, meus irmãos queridos, nada é fácil. Telespectadores. Nada é fácil. Não é fácil, por exemplo, para o nosso irmão Luiz estar aqui toda semana. É um prazer que ele tem, mas exige a cota dele de sacrifício pessoal. Não é fácil para alguém estar, por exemplo, numa creche nesse momento, fazendo um trabalho voluntário semanal. Toda segunda-feira eu estarei lá no Lar de Emmanuel, aqui ou ali, lá no Lar Nossa Senhora das Graças. Isso não é fácil. A pessoa dá a sua cota pessoal de sacrifício, mas é um aprendizado. Claro. E é algo muito bom para a eternidade. Com certeza. Conhecimento não ocupa espaço. Só isso. Aqui tem uma outra frase também, temos alguns minutinhos só, que diz assim, acordam, a segunda frase, acordam para a verdade no momento oportuno. Gente, Jesus não impõe nada a ninguém. Mas ele coloca lá assim, acordam
acordam para a verdade no momento oportuno. É a hora que você disse assim, nossa, mas como é que eu errei tantas vezes? Que bobagem é essa? Como é que eu perdi meu tempo? Nossa, mãe... Olha, sinceramente, eu tento esquecer esses lapsos. Aí eu começo a... Esquece e bola para frente, como a gente fala popularmente, né? Porque se nós tivemos dificuldade em acordar para a verdade, porque nós estamos ainda como é que chama? Consequências da nossa própria leviandade. Eu não entendo isso. Por quê? Lá atrás você não quis fazer nada. E outra coisa, gente, se vocês pensam que depois de nós largarmos o nosso corpo físico, você vai para o lado de lá, você vai ficar numa praia pegando sol, tu tá muito enganado da vida. Coqueiro. Tomando água de coco, gelado. Não vai conseguir isso. Não. Você pode até ir visitar. Não é assim? Então, nós vemos lá que aí nesse caso das nossas leviandades, né, não vamos encontrar uma providência restauradora, mas nos dá oportunidade, através das nossas reencarnações, sim, a nos redimirmos dos nossos problemas, sabe? Eu tenho que encerrar. Mas por isso que a doutrina é consoladora. Porque nada está perdido para sempre. Vem a oportunidade. Exatamente. Que pode ser até na próxima encarnação, mas que vem, né? Não é isso? Mas, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, Isaura. Infelizmente, tá certo? As suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muito a você pela oportunidade da meditação e agradeço muito a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir e esperamos que numa próxima oportunidade possamos estar novamente juntos, agradecendo muito a Deus por esses ensinamentos que nos são oferecidos. Perfeito. Então eu queria cumprimentar também o grupo espírita, né, dos humildes lá no Castrioto, que essa semana está fazendo aniversário. Me parece que é 98 anos. Me parece, eu não sei certo? Tá certo? Mas me parece que vai ter uma comemoração lá na sexta-feira, começa às 8 lá, o pessoal infantil vai apresentar alguma coisa lá, tá? E quem quiser ir lá, sem problema nenhum. Mas, no bairro Castrioto, né? Bairro Castrioto, dos humildes, lá com o Arnaldo, presidente. Exatamente. Pessoal, foi uma satisfação novamente estar com vocês. Eu encerro sempre com uma frase que é o seguinte: reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.